Boa noite, Carlos. Obrigado. Quando eu estava vindo para cá, acho que passa um filme na nossa cabeça, né? Como é que a gente chega aqui na Safe? Por que que a gente chega? E quando começa tudo a fazer muito sentido. É, E eu lembro, nesse filminho, assim, eu voltei lá para minha infância. E lembrei como é que eu era. Eu era daquelas crianças, daquelas bem chatas, né? Geralmente criança é muito curiosa, ela sempre está falando, perguntando para os pais, né? Por que isso? Por que aquilo? Eu acho que eu era o mais chato que existia, porque às vezes meus pais não davam conta de tanta pergunta que eu fazia e eu acabei me tornando um curioso e desde muito pequeno acho que um autodidata da curiosidade, assim. E o ambiente que eu cresci, na verdade, me ajudou muito nesse sentido. Por quê? Porque exatamente eu vivia em função das perguntas e queria entender como é que o mundo funcionava. E se eu não encontrava nas respostas dos meus pais, eu procurava na biblioteca da minha mãe, porque minha tia, então eu venho de uma família de professores. Então a minha casa sempre teve muitos livros e eu passava horas e horas afundado nos livros e muito curioso para tentar entender as coisas, história, geografia. E eu adorava aquilo. Eu adorava tanto os livros que minha mãe tinha que brigar comigo, tinha que me implorar para eu brincar, para eu sair para a rua, para tomar sol. Acho que por isso que eu sou tão branco até hoje. Mas eu tinha um prazer enorme pelos livros, eu tinha um prazer enorme por entender as coisas, por perguntar por que as coisas funcionavam. E para ajudar, na casa dos meus avós maternos, até o momento que eu tenho que me segurar um pouco para não me emocionar, porque o meu avô era encadernador, uma profissão que infelizmente aí está praticamente extinta, mas eu adorava visitar meu avô, visitar a oficina que ele tinha na casa dele. E o meu avô, ele teve uma característica bastante curiosa, que ele fez parte da primeira equipe da gráfica da Universidade Federal do Paraná. E era engraçado porque hoje eu brinco, né, que vários nomes de rua daqui de Curitiba visitavam meu avô. Então vários professores, pesquisadores visitavam meu avô para encadernar livros, encadernar National Geographic, Revista Cruzeiro, Revista Manchete, Revista Placar, para quem lembra. E tanto que os vizinhos achavam que meu avô era político. Não, era encadernador. Então, para vocês verem isso há uns 40, 50 anos atrás, o valor que isso tinha. E eu adorava o fato da atenção dos detalhes, como ele aplicava os tipos, isso, aquele cuidado que ele tinha com cada livro que ele trabalhava, os volumes que ele fazia, aquilo me encantava, aquele mundo inteiro me encantava, era muito diferente. Era como se eu estivesse em um grande playground, uma grande oficina de brincadeira. E infelizmente meu avô faleceu antes de eu me tornar designer. Mas isso acho que trouxe para mim assim, esse lado criativo muito forte. E eu acabei desenvolvendo na minha infância dois lados assim, até aparentemente meio ambíguos. Mas eu, a partir dessa vivência com meu avô e estar no meio dos livros, eu acabei observando o mundo, eu acabei gostando muito de desenhar. Então eu desenhava muito, eu adorava desenhar, passava horas desenhando. E na escola eu acabei criando uma nova paixão. Aí é um pouco estranho, paradoxal, mas eu me tornei um amante da matemática, eu gostei da lógica. Então eu gostava de observar o mundo, mas eu procurava, de certa maneira, entendê-lo. Então a lógica me ajudava a botar ordem nessa minha cabeça um pouco confusa, mesmo lá atrás. E isso acabou me levando mais para frente a uma decisão entre publicidade e engenharia, porque eu também, no meio do caminho, eu acabei me apaixonando pela tecnologia, pelos computadores,
e acabei indo para a engenharia. Acabei deixando de lado a publicidade e fui para a engenharia. E na engenharia me ajudou a ter mais ordem, então essa ideia dos processos, dos projetos, como você consegue ter uma visão. Eu tinha um professor que me falava muito que o engenheiro era o responsável não pelas árvores, mas era o responsável pela floresta. Na época eu achava uma bobagem tremenda aquilo, fui entender anos depois que tanto o engenheiro como o designer que eu me tornei é realmente a pessoa que precisa olhar a floresta. Mas na metade mais ou menos da faculdade eu fiquei um pouco decepcionado, acho que não era bem aquilo que eu queria, porque o lado ilustrador de trás, o curioso, muito inquieto, eu acabei, por uma ironia do destino, eu acabei entrando numa editora que trabalhava na área educacional para cuidar de projetos educacionais e acabei me apaixonando pelo design. Por que o design? Porque o design, de certa maneira, ele respondia todas as minhas inquietudes. Tudo aquilo que eu buscava, o design me dava as respostas. Porque eu podia ser criativo, eu podia desenvolver projetos, meu lado curioso sempre podia estar aguçado, e trabalhando com design voltado à educação, eu sempre estaria abraçado ao conhecimento. Eu sempre estaria aprendendo e reaprendendo. Então o design para mim foi o grande objetivo que eu nunca tinha observado, até porque isso eu estou falando de meados dos anos 90, quando eu comecei com design, ainda se falava aqui no Brasil design como desenho industrial, então ele estava muito associado a desenho de produtos, a desenho de embalagens, ou a design gráfico, que aliás na época era muito chamado de comunicação visual. Então levou-se um tempo para que a palavra design estivesse mais difundida na sociedade, e mais no meio acadêmico também, como a gente conhece hoje. E dentro do design, o que mais me estimulou foi justamente a capacidade da gente trabalhar o pensamento crítico. E nessa altura, quando você vai estudar o pensamento, não tem como você fugir dos gregos, dos pensadores gregos, trabalhar e estudar filosofia, estudar o sentido original de escola, da técnica e principalmente da retórica. Os conceitos básicos da retórica, lá atrás, ainda a gente pode trazer e adaptar para os dias de hoje, e eles são os fundamentos de várias ciências ou atividades, como marketing, design, comunicação. Porque a retórica era baseada de uma maneira bem simples aqui, porque não é o caso da gente discutir retórica, nós vamos discutir design. Então a retórica é baseada no ethos, então a reputação, ética, confiança, tudo aqui eu estou falando de conceitos para a mensagem retórica. O logos, que é a palavra, a parte racional, a inteligência. O kairos, que é oportunidade, mas também pode ser traduzido como qualidade do tempo. E o pathos, que são as paixões, as emoções. O que é as nossas impressões, são as imagens. E aí a gente chega juntando o design que eu já estava trabalhando com o estudo do pensamento, o estudo retórico, a gente chega, isso na minha abordagem, na minha vivência, eu chego no design thinking. E aí tudo isso passa a fazer mais sentido ainda. E o que é o design thinking? É uma abordagem que busca transformar desafios e oportunidades em benefícios reais para o cliente e valor de negócio para a sua empresa. Eu não estou falando de quanto custa, eu estou falando de valor, estou falando de percepção do seu negócio para o seu cliente. O quanto o seu cliente ele entende o seu negócio e quanto ele o valoriza. Eu trouxe aqui uma abordagem a mais simples, que eu inclusive uso de vez em quando, de Design Thinking, que ela é baseada e fundamentada em 3 etapas, mas o Design Thinking você vai encontrar abordagens de 4 etapas, 5 etapas e algumas de até 9 etapas.
depende da complexidade do projeto, mas os fundamentos do Design Thinking são muito semelhantes. Você só vai incluir etapas conforme a necessidade do teu projeto. Então, para a gente começar, até a minha sugestão aqui, enquanto eu estiver falando sobre essas etapas do Design Thinking, se as pessoas já no chat estejam nos assistindo, se quiserem anotar, aqui já é uma proposta de um pequeno projeto de Design Thinking para a sua realidade. Eu começo sempre com a questão, aliás, esse é o elemento fundador de qualquer abordagem de Design Thinking, a empatia. A empatia, o que é? É a capacidade de eu me enxergar no outro. É o que inspira a transformação, o que inspira a mudança. É eu entender o que uma pessoa precisa, é eu entender o que o cliente precisa, eu entender o que o mercado está pedindo. Então eu preciso ter, acima de tudo, empatia, me colocar no lugar do outro para desenvolver qualquer tipo de projeto. Um exemplo de empatia, vamos dizer que os seus colaboradores, vamos dizer que tem um escritório pequeno de contabilidade, seus colaboradores não estão com a moral tão elevada, estão um pouco cansados, eu preciso motivar. Digamos que eu percebo como gestor que o ambiente precisa de mais cor, precisa de uma reorganização. Eu posso fazer um projeto de Design Thinking para isso. Mas, dentro do projeto de Design Thinking, eu não posso fazer com que as pessoas façam parte. Então, a segunda etapa, tão importante quanto a empatia, é a cocriação, é a colaboração, é a cooperação. Trazer as pessoas para criar junto com você. Isso que a gente chama de fase de ideação. Por que a cocriação é tão importante? E que ferramenta a gente usa para a cocriação? Você pode usar quadro de post-its, pode usar cartolina, pode utilizar dinâmicas, pode utilizar brainstorm, não importa. Mas façam com que as pessoas criem juntas. E importante, evite ao máximo julgamento. Deixe as ideias livres, deixe as ideias soltas. Não faça um julgamento que às vezes possa impedir com que a pessoa exprima a sua opinião e, de certa maneira, ela se limite naquilo que ela pensa. E a terceira etapa dessa abordagem mais simplificada é a experimentação. E a experimentação é uma brincadeira até que a gente usa dentro do ambiente de startups. Experimente um cupcake, não experimente um bolo inteiro. Porque faça pequenas experiências, comece pequeno, com pequenos passos, não queira fazer tudo. E dentro dessa experimentação, teste, avalie, reavalie, aprenda com o erro, erre frequentemente, aprenda com mais velocidade ainda, aprenda rápido, aprenda com velocidade e aprenda com qualidade. Mas experimente, mova-se, faça com que as pessoas sejam atores da transformação. Trago aqui, então, agora a gente já está caminhando para a fase final, talvez pessoas que me inspiram muito, porque são grandes curiosos que passaram pela humanidade, talvez alguns dos maiores. Da Vinci, ele fala que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. O aprender, o desaprender e o reaprender, para mim, é quase um mantra. Eu sou uma pessoa que eu busco muito o aprendizado e busco fomentar nas outras pessoas que estão à minha volta, que aprendam, que não tenham medo de errar, que não tenham medo de dizer não sei. Essa é o que mais me move, como é que a gente pode transformar o mundo, transformar as pessoas, e não tem jeito, o aprendizado é a melhor ferramenta que existe para isso. Outro grande figura é Einstein, um grande físico. Então, ele falava que não tem nenhum talento especial, sou apenas apaixonadamente curioso. A questão da curiosidade a gente não pode perder nunca.
porque ela é o que nos mantém energizados, motivados, é o que nos dá muito significado à vida. A vida, para mim, tem só significado quando você é capaz de se manter perguntando os porquês e, principalmente, por que não? Então, eu dentro de uma empresa ou dentro de um grupo, eu tenho que sempre estar me perguntando, por que não? Ah, mas quantas vezes a gente não ouve, né? Alguém falar assim, não, mas sempre funcionou dessa forma. Mas por quê? Por que a gente não pode fazer diferente? Por que a gente não pode fazer melhor? O que impede? Aonde está escrito? Está escrito que aquela verdade é absoluta. Não existem verdades absolutas. A gente sempre tem que ser curioso. E não só curioso, corajoso. A mudança exige coragem. Sem coragem, a gente não consegue mudar as coisas. E aqui a última frase do Tim Brown, que é uma pessoa que eu sou fã. Ele é CEO da Ideal, que é uma das maiores empresas de design thinking no mundo. E olha que interessante o que ele traz. O design pode ajudar a melhorar nossas vidas no presente, seja o design gráfico, o design de embalagens, mas o design thinking, o pensamento de design, pode nos ajudar a traçar um caminho para o futuro. É olhar para frente, é antecipar tendências, antecipar mudanças e estar preparado para elas, ou se adaptar conforme elas vão acontecendo. Então, de tudo isso que eu contei, o que eu deixo para vocês é que jamais, jamais você perca a curiosidade pelo mundo, que você perca a curiosidade pelas coisas, mas principalmente seja curioso pelas pessoas, porque é isso que dá significado para a nossa vida, é contribuir com a transformação das pessoas. Seja curioso sempre.